iniciada a gravação da nossa aula do dia 28 de abril de 2021, ainda no período da Covid, aqui na V4 de Jardim da Penha, em Vitória, nessa tarde nublada, o tempo parecendo começar a querer fazer um friozinho, a dar uma fechadinha de leve, né? É isso que eu estou esperando e aguardando. Bem, hoje nós vamos começar a falar sobre as revoltas do período colonial, pode crer? Então você pega a sua apostila, ou você abre aí os seus slides, que eu vou começar a espelhar agora, e nós vamos começar a falar das revoltas do período que antecede a independência do Brasil. E, basicamente, antes de começarmos a falar dessas revoltas, eu vou dar uma pequena explanação aqui, meu velho, sobre alguns fatores que fazem desencadear revoltas a um nível global, pode crer? Não acontecem revoltas ou rebeliões à toa ou do nada. Nenhuma população se revolta contra um governo ou passa a questioná-lo à toa. Basicamente, a maior parte das revoltas são determinadas por fatores motivados por ordem econômica, política, social. Mas a maioria deles é por ordem econômica. É de base econômica? É. A parte mais sensível do corpo humano vai ser o bolso. E aí o que eu estou querendo dizer? De acordo com que o tempo passa e que as colônias passam a se desenvolver, as elites locais passam a enriquecer, elas passam a questionar se elas devem ou não continuar se submetendo a uma metrópole que talvez seja mais pobre ou mais fraca que a própria colônia é. Sacou? E tem um outro detalhe. Quando a exploração de um sistema se torna demasiada, a corda arrebenta. O sistema não suporta. Ele sobrecarrega. Sacou? Assim, eu estava falando hoje para as outras duas turmas que eu dei aula antes de vocês, eu ouço muito meu pai e minha avó falar que assim como são as coisas, são as pessoas, e eu ouço elas falarem também que assim como são as pessoas, são as coisas. E a gente demora um tempão da vida da gente para poder sacar o que significa isso, cara. E aí, depois que você começa a enxergar, você começa a enxergar em todos os lugares ou em muitos lugares. Né? Aí, do tipo assim, imagina só, se você tem uma relação com seu parceiro, com sua namorada, com seu namorado, com seu esposo, com a sua esposa, com seu amigo ou sua amiga, que é algo tóxico, que é algo que não está lhe trazendo boas coisas, bons frutos, boas convivências, bons momentos. Se é alguma coisa que te traz só tristeza, fadiga, peso, sacou? Medo, não é um sistema que está funcionando. É um sistema que ele está fadado ao fracasso. É um sistema que você deve tentar sair dele o mais rápido possível, buscar sua autonomia, sacou? Eu costumo dizer, por exemplo, nas relações entre as colônias e as metrópoles, eu costumava colocar como sendo a relação entre os pais e as mães num certo grau. Imagine, por exemplo, que você, enquanto filho do seu pai e da sua mãe, se for o caso de você ainda depender economicamente do seu pai e da sua mãe, a sua escola, a sua roupa, a sua comida, a sua bebida, o seu transporte, a sua festa, o seu rock é bancado pelo seu pai e pela sua mãe, óbvio que as colônias elas acabam por ter que se submeter a algumas diretrizes que as metrópoles determinam. Quando chegar um momento em que você, colônia, quiser fazer alguma coisa que a metrópole, o seu pai ou sua mãe não deixa, é um momento em que começa a haver uma desarmonia, e essa desarmonia pode ser num grau maior ou menor. Se for uma questão mais simples, uma briguinha local que você ficou meio puto na hora, mas continua morando na casa do seu pai. Essa é uma revolta nativista, vocês vão vê-las hoje. Mas se for algum atrito de ordem que torna insuportável você viver dentro da casa do seu pai e da sua mãe, aí vai acontecer uma revolta emancipacionista. Ou seja, você vai efetivamente, para resolver a situação, ir embora da sua casa e ter sua própria vida. Viver por você mesmo. Sacou? E quando eu falo disso, que eu estou aplicando, então, exemplos de famílias, para poder você ver como que funcionam também as colônias e as metrópoles, você vai ver um conteúdo esse ano, não sei se você já viu, em outras matérias, porque na área de humanas, tem vários conteúdos que são pertinentes à matéria de filosofia, sociologia, história e geografia. Inclusive, por vezes, eu acho que alguns até exageram em falar assim, no Enem desse ano caíram tantas questões da minha matéria, sacou? E aí eu fico pensando, porque o Camada não tem ideia de equipe, e ele não teve um pouco, ou não teve um pouco de humildade, né? De pensar assim, sou só eu que dei aquela matéria? Ou aquela matéria também foi dada pela disciplina A, B e C? Para eu poder falar que eu dei aquela matéria apenas, e se é da minha questão aqui, sacou? Foi algo que eu tenho discutido bastante com a minha equipe,
com a galera do Darwin nos últimos 2 anos, e nós temos, com o tempo, resolvido isso. Né? Cai uma questão, por exemplo, de igreja. Né? Aí, sociologia trabalha igreja, história trabalha igreja, filosofia trabalha igreja, história do Brasil trabalha igreja. Aí poderia só um professor de história do Brasil falar que ele deu aquela matéria? Poderia só eu falar isso? Não, não poderia, porque outros colegas também trabalham nessa matéria. Ou caiu uma questão de crise de 29, e aí eu ir lá e falar assim, não, crise de 29 é história geral, é eu que dei. Mas geografia também trabalha crise de 29, sacou? E aí ter aquela humildade, reconhecer que como humanas nós somos a área mais integrada que tem. E reconhecer que tinha uma questão, ela é dada por mim, por outro, por outro e por outro. É a equipe que fez a parada funcionar. Você pode ter chegado à resposta certa porque você ouviu parte da aula de um, parte da aula de outro e parte da aula do outro. Pode crer? E aí, velho? E aí, o que acaba acontecendo? Você vai ver nesse ano, se não já viu, um conteúdo que fala sobre ideologias políticas e sociais do século XIX. Então, você vai ver socialismo utópico, socialismo cristão, né? Socialismo científico ou marxismo, anarquismo, anarcossindicalismo, anarquismo terrorista, comunismo e assim vai. Se você não viu essas matérias em filosofia e sociologia ainda, você verá com certeza em História Geral com o seu tio Adelardo. E comigo, se você tiver aula à noite ou nas turmas de pré da manhã. Dentro do marxismo ou socialismo científico, por que eu estou falando isso agora? Porque nós vamos começar a falar de crises de sistema, de revoltas, que colocam em xeque o status quo de exploração. E lá no marxismo, os camaradas colocam, o Marx e o Engels, colocam que a história da humanidade ela é movida por algumas coisas. Uma delas é o tal do materialismo histórico. O materialismo histórico é aquele que fala que a história da humanidade é movida ou calcada pela exploração do homem pelo homem, ou seja, a luta de classes. E ver isso é muito claro e evidente. Dá para você exemplificar facilmente. Na Idade Antiga Oriental, você tinha um faraó e você tinha um servo. Na Idade Antiga Ocidental, você tinha um patrício e um plebeu. Na Idade Média, você tinha um senhor feudal e você tinha um servo. Na Idade Moderna e Contemporânea, você tem um burguês e um proletário. Os donos dos meios de produção e aqueles que são donos da força de trabalho. Então, isso aí é visível. Show de bola? A outra coisa é o materialismo dialético, que ele fala que tudo traz em si o gene da sua própria destruição para o surgimento do novo. Aí você fala, caraca, como é que é a parada aí? Tudo traz em si o gene da sua própria destruição para o surgimento do novo? O que o Marx quer dizer é que todo sistema, ele surge, tem ascensão, estabilização e declínio. O que faz esse sistema surgir e crescer é a mão de obra que é explorada. Quanto maior a quantidade de mão de obra explorada daquele sistema, maior a estabilidade dele. Quando essa mão de obra explorada começar a ser tão explorada que ela vai entrar em decadência, não estou aparecendo nenhum slide, é só minha cara cheia. Daqui a pouco eu vou espelhar o slide, valeu? Quando essa mão de obra começar a entrar em decadência por algum motivo, um novo sistema econômico surgirá, sacou? Então, para te exemplificar, tranquilo, para te exemplificar, imagina só Roma. Qual que é a mão de obra que faz surgir o grande Império Romano? A mão de obra escrava. Então, quanto mais mão de obra escrava é explorada, mais Roma está em ascensão. Vai chegar um momento que vão chegar 40 mil escravos dia em Roma. Escravos para fazer todas as espécies de serviços que você imaginar. É a estabilização. E chega o momento da Pax Romana. Revoltas plebeias, revoltas escravistas, como a do Espartaco, fim do processo de invasão e de conquista, diminuição do número de escravos. O sistema romano tem como um dos fatores que leva à sua decadência a crise do escravismo. Sim? E aí surge o próximo modelo. O mundo feudal, que é baseado na mão de obra servil. Quanto maior a quantidade de mão de obra servil explorada, maior vai ser a ascensão do sistema feudal. Até chegar um momento que quase toda a Europa vive da exploração de mão de obra servil. Enquanto essa mão de obra servil for numerosa, explorada e controlada, o feudalismo estará em instabilidade. Quando começar a faltar terra, a ter fome, a ter impostos demasiados, acontecem as jacqueries, as revoltas servis. E a mão de obra escrava, a mão de obra servil entra em decadência, para poder surgir um novo modelo. Qual vai ser o outro modelo? Vão dar um pulo? Vão vir para a fase do capitalismo? Qual que é a base da mão de obra do capital? Mão de obra livre assalariada. Enquanto a mão de obra livre assalariada estiver em ascensão, o sistema capitalista também estará. Quanto maior a quantidade de mão de obra livre assalariada em ascensão e controle aumentando, mais forte o sistema capitalista estará. Quando a mão de obra livre assalariada entrar em decadência, um novo modelo surgirá.
Nós sabemos que a mão de obra livre assalariada está em decadência. O Marx achava que o novo sistema que iria surgir seria o seu sistema socialista. E que esse sistema socialista... Aí, já teve um camaradinha que colocou aí uma telinha bonitinha. Deixa eu colocar aqui. Já trocou uma telinha, colocou uma imagenzinha maneira aí, o Gabriel Elisbon, viajante na maionese. E aí, meu velho, o que, que vai acabar acontecendo? Porque quando eu planejo essas aulas aqui, eu vou lá e coloco para ninguém poder mexer, mas quando o Vitor vai lá e faz, ou o Sidney, não sei quem, às vezes eles não colocam para poder ter exclusividade de uma pessoa só mexendo, aí de vez em quando acontece um negócio desse aí. Mas enfim, tranquilo, vida que segue, fica de boa, meu velho. E o que, que vai acabar acontecendo? De acordo com Marx, o modelo que surgiria seria o socialista, né? E esse modelo socialista evoluiria, teria uma luta de classes, ditadura do proletariado, e depois todo mundo tivesse igualzinho, seria o mundo comunista, né? Mas sabemos das tentativas socialistas onde deram, e sabemos que chegar a um grau de desenvolvimento comunista nunca aconteceu. Show de bola? O que eu estou querendo te dizer? Por que eu fiz essa volta para poder começar a espelhar a tela para vocês aqui agora? De que quando os modelos econômicos começam a ser de um grau de exploração muito intenso e de muita concentração, é um sinal claro e evidente que ele está com os dias contados ou próximo de sofrer uma transformação muito significativa. Sacou? Então, tudo traz em si o gene de sua própria negação para o surgimento do novo. O que fez o mundo romano surgir? O escravo. O que fez o mundo romano entrar em decadência? A falta desse escravo. O que fez o mundo feudal crescer? A mão de obra servil. O que faz o mundo feudal entrar em decadência? A decadência da mão de obra servil. O que faz o mundo capitalista crescer? A ascensão da mão de obra livre, assalariada, consumidora. O que vai fazer ele entrar em decadência? A falta dessa mão de obra. Sacou? Então, o Marx ele conseguiu colocar isso, então, em organogramas, para ficar mais fácil, em esquema, como se fosse uma fórmula para as pessoas poderem tentar enxergar. É claro que isso não se aplica a todas as coisas e a todas as situações, mas em vários setores da história ela predomina. Assunto que nós vamos ingressar agora, para você sacar isso que eu estou te dizendo, é o Brasil colônia, a crise do sistema colonial, a independência do Brasil. Beleza? E aí você pega a sua apostila e coloca na página 67 que nós vamos começar a falar. Bem, como eu estava falando com vocês anteriormente, nenhuma crise acontece do nada, sacou? Para você se tornar autônomo, para você se tornar independente, você precisa ser autossuficiente. Como eu falei, se você é uma colônia, você é o filho e seu pai é a metrópole, é o dono da casa, para você ter suas autonomias plenas, em boa parte da nossa história, porque hoje em dia tem gerações diferentes que os pais deixam os filhos fazerem o que querem dentro da casa deles mesmos, né? Dentro da casa do próprio pai. Até bem pouco tempo atrás, não. Então, você vivia na casa do seu pai, se você quisesse levar sua namorada ou seu namorado, não deixava. Se você quisesse usar uma parada, tomar uma parada, seu pai e sua mãe não iria deixar. Se você quisesse andar pelado dentro de casa e fuder o tempo todo, seu pai e sua mãe também não iria deixar. Então, você teria que ter a necessidade de fazer o quê, meu camarada? Você deveria ter a necessidade de buscar sua própria casa, o seu próprio canto, para tocar sua própria vida. Sim? Assim como são as coisas, são as pessoas, como eu comecei a falar com vocês no começo dessa aula. Quanto mais as colônias se desenvolvem, mais autônomas elas ficam, mais próximas da independência elas estarão. Quanto mais as colônias se desenvolvem, mais as elites se tornam potentes, mais as elites se tornam enriquecidas. E você viu em história geral que o primeiro intento é o poder econômico, para depois você ter o poder político, para, com o poder político, aprovar leis e reformas que aumentem o seu poder econômico. É desse jeito. E é claro, uma metrópole que oprime, que aumenta impostos, que coloca monopólios, que faz restrições, que faz bloqueios, sacou? Aumenta a sensação de ira e de revolta e de vontade de ser autônomo e de ter liberdade. Então, são fatores de ordem interna que favorecem um processo de revoltas ou revoluções dentro dos territórios. E tem os fatores de ordem externa. Como assim os fatores de ordem externa? Quase sempre são exemplos a serem seguidos ou são ideologias. Exemplo, Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela é ideologicamente defensora do liberalismo econômico. A Revolução Industrial, ela é a favor do fim do pacto colonial. Ela é a favor do fim do exclusivo metropolitano.
Porque se acabar os governos de pacto colonial, a Inglaterra tem possibilidade de vender livremente para essas colônias novas que vão se tornar países independentes. Sacou? O iluminismo é ideológico, é o princípio da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Éramos iguais? Não, éramos colônia. Éramos fraternos? Não, éramos oprimidos. Sacou? Tínhamos igualdade? Não, vivíamos num monopólio. Sacou? Vivíamos no pacto, tínhamos escravidão. Sacou? Revolução Francesa e independência dos Estados Unidos são exemplos a serem seguidos. Por quê? Porque além de serem de base iluminista, são movimentos como na França. Se os caras conseguiram derrubar a monarquia absolutista mais sagaz da Europa, por que nós não conseguiríamos derrubar uma monarquia decadente como a de Portugal? As 13 colônias conseguiram ficar independentes da maior potência planetária, que era a Inglaterra. Por que nós não conseguiríamos ficar independentes da decadente Portugal? Sacou? E aí? Exemplos a serem seguidos, ideologias inspiradoras, fatores de ordem externa e de ordem interna favorecem os processos de revolta nesse país. Sacou? E aí, velho? E aí nós vamos ter dois tipos de movimentos. Os movimentos nativistas, esses caem muito pouco no Enem, sacou? Podem cair aqui e ali em São Paulo, em Minas Gerais, ou mesmo assim é pouco. Mas eu não dou aula só para Enem, eu dou aula para fazer vestibular em qualquer lugar. Mas, de qualquer forma, eu friso quais que vão cair mais e quais que vão cair menos. Né? E tem os movimentos de caráter emancipacionistas, que são Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Insurreição Pernambucana, que são aqueles que querem se separar de Portugal, beleza? Movimento nativista é movimento local. Se perguntar assim, Ronde, você é nativo de onde? Eu vou falar, eu sou nativo de Alegre. Ou, como diz o povo de lá, sou nativo do Alegre. Ah, mas como? Nasci em Alegre, sacou? 30 de março de 1978, às 6h30 da manhã. E aí, meu velho? E aí, nasci em Alegre, sou alegrense. Nativo é local, dali, o mais específico possível. Fui para Iuna quando eu tinha 6 anos de idade, fiquei lá até os 16 e hoje, com 43, estou aqui. Moro aqui dos 16 aos 43. Tenho mais tempo aqui do que eu passei a minha infância e adolescência em Iuna e Alegre, apesar de não abandonar minhas raízes nem meus negócios e coisas que eu tenho lá. Sacou? E aí, velho? E aí, quando falo movimento nativista, é um movimento local, só acontece ali, beleza? São movimentos que não buscam a independência da metrópole. Nenhum movimento nativista fala que quer se separar de Portugal e declarar a independência. Os movimentos nativistas não têm influência externa. Não têm influência do iluminismo, da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, da Revolução Industrial. Por quê? Porque são movimentos predominantemente feitos por populares. E os populares são, na sua maioria, analfabetos, não sabem ler e escrever para terem acesso à ideologia iluminista. A maioria dos populares são pobres, não tem grana para poder ir na Europa viajar ou mandar o filho estudar na Europa e ver o que está acontecendo lá e trazer para cá. Então, são movimentos desprovidos de ideologia e influência externa, porque são predominantemente feitos por populares. Sim? Além disso, meu camarada, tem um outro detalhe. Buscavam apenas corrigir imposições metropolitanas. O cara fala, peraí, é um movimento local, não tem influência externa, não tem organização nem planejamento suficiente, não quer se separar de Portugal. Então, esses movimentos estão acontecendo por quê? Porque eles lutam contra imposições metropolitanas. Ou você ficou chateado porque seu pai não deixou sua namorada dormir na sua casa. Ou você ficou chateada porque seu pai não deu a grana para você poder ir no Rock Tal. Você precisa de sair de casa por causa disso? É um movimento nativista, de caráter local, que não quer se separar. Sacou? Agora, exemplos disso. Mas o que seriam essas imposições na vida real aí, Ronde? Um imposto que eu aumentei, a finta que foi de 450 quilos para 1.500 quilos, um monopólio de comércio, um bloqueio de rio e estrada, a elevação da fiscalização. Isso que traz insatisfação dos colonos. Quase sempre motivações de ordem econômica, sacou? Ideológica e política, quase nada. É o que faz o povo ficar puto, né? É a grana. Exemplos. Guerra dos Emboabas, revolta de Beckman, rebelião de Filipe dos Santos ou revolta de Vila Rica, e assim vai. Então, vamos lá. A revolta de Beckman. A revolta de Beckman, a chance dela cair no Enem é bem perto de zero. Aí você fala assim, por quê?
Porque ela é muito regional, ela é muito local, sacou? Mas, como eu estou te falando, vocês vão fazer vestibulares em outros lugares, São Paulo, Rio, Minas, né? E nesses lugares caem essas revoltas nativistas. Essa primeira página já explica já o que é a revolta de Beckman. Olha a frase. Não resta outra coisa, senão cada um defender-se por si mesmo. Duas coisas são necessárias: revogação dos monopólios e a expulsão dos jesuítas a fim de recuperar a mão livre no que diz respeito ao comércio e aos índios. Resumindo a parada, os irmãos Manuel e Tomás Beckman estavam insatisfeitíssimos com a grave crise econômica que passava a capitania do Maranhão, que basicamente dependia de agricultura, né, de cana, tabaco, algodão, que estava em decadência, e de extrativismo de drogas do sertão. Drogas do sertão são aquelas especiarias ocidentais que eu falei com vocês, baunilha, cacau, cravo, canela, cravo aqui não tem não, canela, baunilha, cacau, caju, castanha, cupuaçu, açaí, sacou? E para poder tocar esses negócios, extrativismo e plantation, é necessário mão de obra, né? E basicamente o que acontecia? Eles eram contra os jesuítas e eram contra a companhia de comércio. Aí você fala, mas qual a ligação? Porque a companhia de comércio tinha um monopólio do comércio no Maranhão. Só ela podia vender e comprar dos caras. Só ela que abastecia de escravo. Então ela comprava os seus produtos pelos menores preços possíveis, vendia para vocês pelos maiores preços possíveis, e os colonos reclamavam que os escravos eram poucos, caríssimos e eram de refúgio. Como assim refúgio? Refúgio seriam aquelas que não são boas, ou não tão aproveitáveis. Doentes, velhos, com pouca força física, baixa estatura, e assim ia, sacou? E aí, velho? E aí, se por um lado o escravo africano era pouco e caro, por outro lado, eles não poderiam escravizar o indígena porque era proibido. E, além de ser proibido, os jesuítas vigiavam os indígenas, tomavam conta dos indígenas para os caras não poderem escravizar. E os colonos ficavam putos, cara, pelo fato de que eles viam os jesuítas usarem a mão de obra dos indígenas e eles não podiam usar. E aí eles falavam assim, por que eu não posso escravizar um indígena e você está fazendo isso? Aí o jesuíta falava assim, eu não estou escravizando ele, eu não comprei nem vendi, eu não estou escravizando ele, eu estou ensinando um trabalho para ele em troca da catequese, em troca da alfabetização, em troca da conversão ao cristianismo e da facilitação da colonização portuguesa nesse território. Mas, é claro, o colono não quer saber disso. O colono fala, você está usando ele como mão de obra, eu também quero. E aí, qual que é a ideia dos colonos? Eles querem acabar com o monopólio de comércio, para ter livre comércio, e eles querem liberar a escravidão dos indígenas. Sacou? E, é claro, a coroa portuguesa não vai acabar com o monopólio do comércio, que é dela. E, é claro, a coroa portuguesa não vai liberar a escravidão do indígena, porque senão acaba com o monopólio do comércio africano, que é dela. O que os colonos fazem? Agem por conta própria, e liderados pelos irmãos Manuel e Tomás Beckman, os caras simplesmente invadiram as missões jesuíticas, capturaram os indígenas para serem escravos, e os jesuítas que resistiram foram assassinados. Invadiram os galpões da Companhia de Comércio do Maranhão, saquearam os galpões e incendiaram. O povo unido jamais será vencido, né? E o mais interessante é esse terceiro parágrafo. Lê ele aí. Com a finalidade de declarar fidelidade ao rei de Portugal e de levar as reivindicações dos colonos à metrópole depois de ter feito a merda, né? Tomás Beckman foi enviado a Lisboa, sacou? Tipo assim, deixa eu contar antes que chegue a fofoca. Deixa eu ir contar e explicar porque eles vão entender e vão atender a gente. Ou mais ou menos igual aquela vez que você fez uma cagada gigantesca e achou que você contando seu pai e sua mãe resolveria. Você fez uma cagada gigantesca, contar para seu pai e para sua mãe ajuda muito a organizar e a resolver a cagada. Agora a cagada já foi feita. Sacou? Qual é que é a parada? Contar ao seu pai e sua mãe melhora, porque eles vão pensar uma forma de organizar, diminuir os danos e tentar resolver. Mas que a cagada já foi feita já. Sacou? Ah, mas contando, quem sabe eles não me batem.
Contando, quem sabe eles não vão achar que eu sou um grandíssimo traíra, filho da puta. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Claro que a coroa portuguesa não vai aceitar de jeito nenhum a invasão, vai achar um absurdo as duas invasões, e muito menos vai aceitar falar que vou pensar no caso. Mandou um governador novo para a região e um montão de soldado que desembarcou no Maranhão e passou cerol na galera. As autoridades antes depostas retornaram os cargos, os envolvidos foram presos e julgados. O Manuel, o que ficou no Brasil, foi condenado à morte por enforcamento. O Tomás, que foi lá contar, foi desterrado, foi expulso do Brasil, perdeu as terras. E os demais envolvidos foram condenados à prisão perpétua, punição gravíssima. Mas olha só, movimento local, sem influência externa, que lutava contra imposições da metrópole e não imaginava se separar de Portugal. Foram violentamente reprimidos. A Guerra dos Emboabas já cai a nível nacional. Chance de cair no Enem, significativo. Por quê? Porque a mineração é o eixo principal desse momento. E vocês já viram comigo que existia aquele mito do Eldorado, de que quem vai descobrir o ouro são bandeirantes de prospecção. Esses bandeirantes, a maioria saiu de São Paulo, então foram chamados de paulistas, sacou? Esses caras, quando descobriram o ouro, teve a tal da febre do ouro, porque todo mundo migrava para aquela região para poder explorar o ouro e tentar achar uma pedra do tamanho de um paralelepípedo e ficar rico, sacou? E aí o que vai acontecer? Assim que esse ouro é descoberto, essa febre do ouro vai atrair milhares e milhares e milhares de pessoas para a região mineradora. Tanto pessoas que vinham de outras capitanias, sem ser do Espírito Santo, Minas e São Paulo, mas também pessoas que vinham de fora, igual, por exemplo, de Portugal. E aí os paulistas que acharam ouro, depois de décadas e décadas e décadas procurando, achavam um absurdo os caras chegarem de fora. Em Emboaba é simplesmente forasteiro, né? Qualquer um que é de fora da região é um emboaba, é um forasteiro. E esses emboabas, velho, seguiam as trilhas que os paulistas tinham feito e começavam a explorar o ouro do lado deles, cara. Os paulistas, então, estavam muito chateados pelo fato de ter uma concorrência gigantesca e desleal que seguiu a trilha que eles descobriram e estavam insatisfeitíssimos por causa do monopólio de comércio na região mineradora. Que eu falei em aulas passadas que o comércio da região mineradora só poderia ser feito por portugueses, sacou? E esses portugueses cobravam preços absurdos da população que morava naquela região. Era monopólio, cobra o que quer. Eu não sei se cheguei a citar na sua sala, eu tenho um livro aqui do Caio Prado Júnior, que é um historiador economicista, e ele fala que chegou uma galinha, um frango, a custar entre 15 e 20 gramas na região mineradora. Você imaginou que uma grama de ouro é bem mais do que 100 reais. Deve ser uns 200 quase hoje. Não sei quanto que é, mas eu tenho certeza que deve beirar os 200. Vamos colocar a metade? 100. 1.500 conto uma galinha? 2.000 conto uma galinha? Você tá doido, rapaz? E aí, velho? E aí, a insatisfação dos paulistas era gigantesca, com a concorrência dos emboabas, que vinham explorar o ouro junto com eles, sem terem descoberto, e do monopólio do comércio dos portugueses. Os paulistas fizeram uma petição, um pedido oficial, e enviaram para a coroa portuguesa, para que apenas as pessoas que morassem na região pudessem explorar o ouro, e para que tivesse o fim do monopólio de comércio, tivesse a liberdade de comércio naquela região. Velho, a coroa portuguesa não vai acabar com o monopólio de comércio que é dela. A coroa portuguesa não vai impedir as pessoas de irem para a região mineradora explorar, a não ser em exceções extremas. Igual, por exemplo, tiveram algumas regiões em Portugal que a migração foi tão intensa que 80% da população migrou daquela província de Portugal para vir para o Brasil. E o governo português falou assim, não pode ir embora mais gente dessa região, não, porque daqui a pouco não vai ter gente para trabalhar, para produzir, para ter o que a gente comer. Algumas regiões, a migração de Portugal para cá foi tão grande que a coroa portuguesa proibiu vir, cara. Só para você ter uma ideia de tanta gente que estava vindo. Agora, fora essas exceções, para o governo de Portugal, quanto mais gente estivesse explorando aqui no Brasil, mais ouro era explorado, mais quinto, 20%, era arrecadado. E aí? E aí, como a coroa portuguesa não vai acabar com o monopólio do comércio, e como a coroa portuguesa não vai impedir
pessoas de virem explorar o ouro pagando o quinto, os camaradas vão para o pau. Vão para o pau como? Vão montar grupos armados e vão passar a se atacar, sacou? Os paulistas montaram um grupo armado, liderados pelo Manuel Borba Gato, e os emboabas montaram um grupo armado, liderados pelo Manuel Nunes Viana. E aí, cara? E aí era cada um por si, Deus contra todos, velho. Você imagina no meio do matagal, no meio da floresta, algumas trilhas de uso comum, era um tucaiando o outro. Sabe o que é tucaiar? Na roça fala tucaiar, tocaia. É você se esconder no meio do mato, esperar o cara passar e sentar um tiro na cacunda dele, rapaz. É isso aí, na trairagem mesmo. Escondidinho, ele passa e arrasta o dedo, velho. E aí? E aí, paulista mata emboaba, emboaba mata paulista. Só que os paulistas inicialmente eram um número maior, mas com o tempo foi chegando mais e mais e mais e mais e mais emboabas, e os grupos dos emboabas só foram crescendo. Até, por exemplo, chegou um momento, esse capão da traição, capão tem esse nome por duas justificativas. Uma historiográfica e outra pop, né? A historiográfica, capão da traição, porque capão é uma depressão no solo, sacou? Eu não sei se vocês já foram para algumas regiões do interiorzão no Brasil, de São Paulo, Goiás, né? O que aqui nós chamamos de grota ou gruta, né? Você tem duas montanhas, né? Aí tem aquele morrão e aquele buracão lá embaixo, né? Aquele buracão lá embaixo, aquela depressão, nós chamamos aqui no Espírito Santo de grota, gruta, sacou? Lá em São Paulo, os caras chamam de capão. Ah, vocês que conhecem os Racionais MC, como diz Caetano, ou os Racionais MC, eles são da onde? Do Capão Redondo. Oh, Capão Redondo, pode crer, sabotagem, Racionais, Capão Redondo é um favelão da porra lá de São Paulo. E aí, o Capão, então, é uma depressão no solo, é uma gruta, é uma grota, é um vale, né? Um buracão. E aí, reza a lenda, que um grupo de paulistas se encontrou de frente com um grupo de emboabas. E aí todo mundo aponta a arma para todo mundo. Só que o grupo dos emboabas era um grupo numericamente muito maior. Então você imagina os emboabas aqui e os paulistas aqui, né? E aí os emboabas, todo mundo apontando a arma para todo mundo, os emboabas, ó, estamos em número maior, vocês estão em pouca gente, se vocês atirarem, nós vamos atirar também, mas como nós estamos em número maior, vai morrer todo mundo do seu lado, vai morrer gente aqui, mas o seu vai morrer todo mundo. Para não morrer ninguém, faz o seguinte, paulista, deixa a arma no chão e segue. Os paulistas, quando colocaram as armas no chão, foram traídos pelos emboabas. Foram traídos e foram fuzilados, velho. E, de acordo com esse livro, tem essa capa aí que é bem tosca, bem velha, esse livro afirma que alguns emboabas, alguns paulistas foram mortos com requintes de crueldade. Aí entra o termo popular do nome capão. Ah, por quê? Porque alguns deles teriam sido, depois de espancados, teriam sido apregoados pelos testículos nas árvores. Então, você imagina você pegar o testículo do cara, o ovo do cara, e bater um prego, meu velho, e pregar você numa árvore, e incendiar a árvore, incendiar o local. Para você não morrer queimado, você vai ter que arrancar ali fora, cortar com canivete ou qualquer coisa. Só de imaginar já dói. Ixi, papai. Só de imaginar já dói. Porque na roça, na verdade, fala castrar. O termo é castrar. Mas na roça o pessoal fala capar, né? Capão da traição, onde eles teriam sido castrados numa traição. Mas, como eu te falei, meu camarada, é a explicação pop do nome. Capão é uma depressão, uma grota, uma gruta. A violência ficou tão extrema entre um grupo matando um ao outro que a produção de ouro passa a ficar comprometida. Porque você não sabe se você presta atenção na exploração de ouro ou se você fica olhando para trás e para os lados para saber se alguém vai te dar um tiro. Foram tantos os assassinatos na época que a coroa portuguesa interferiu na parada e deu ganho de causa para quem? Deu ganho de causa para o lado que tem mais portugueses. Deu ganho de causa para os paulistas? Claro que não, para os emboabas. Os paulistas, inclusive, foram proibidos
de ficar na região mineradora, e olha que eles descobriram ouro, hein? E foram expulsos da região. Acabou dando até certo, porque depois que eles foram expulsos da região mineradora, eles foram para lá de Minas Gerais. Aí eles acabaram achando ouro em Goiás, no Mato Grosso, ou seja, expandiu o território e ainda descobriu mais ouro depois dessa guerra. Beleza? A Guerra dos Mascates é outra de caráter bem local e bem específico, né? Falo também por desencargo de consciência. Essa guerra é uma guerra entre dois povoados do Pernambuco. Olinda, que era o maior povoado inicialmente no Pernambuco, na época áurea da cana-de-açúcar, com a elite brasileira de produtores de cana-de-açúcar muito ricos, mas que nessa época, 1710, estava em decadência econômica. Só que como Olinda, durante muito tempo, foi a localidade maior, mais populosa, com mais dinheiro, Olinda era uma sede. Olinda era como se fosse um município. Olinda era a sede do governo municipal. Tinha uma Câmara Municipal. E Recife já era um povoado menor, tendo por base uma elite portuguesa que vivia do comércio e que, nesse momento, em 1710, estava em ascensão. Só que Recife obedecia às ordens de Olinda, porque Olinda era vila. Recife pagava impostos para Olinda. Recife obedecia às leis de Olinda. Só que Recife começou a crescer, 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 crescer. E chegou um momento que Recife é maior, mais rica, mais populosa. E Recife vai fazer o quê? Quer autonomia, quer se tornar vila. Ou seja, quer ser município também, como se fosse nos dias de hoje. Para servir de exemplo, Ibitirama se separou de Alegre, virou outro município. Irupi se separou de Una, virou outro município. E tem aqui em cima, Carapina, que por várias vezes já tentou se separar da Serra para se tornar um outro município. E cá para nós, para não passar batido o assunto, o Espírito Santo tem 78 municípios. Eu conheço uma parte significativa deles. E alguns deles não teriam a menor condição de ser município. Na moral, sem preconceito, sem nada disso. Ah, por quê? Porque são municípios tão pequenos, com arrecadação tão pequena, que as prefeituras que existem apenas sobrevivem daquele dinheiro para poder pagar aqueles salários, cara. Sacou? O lugar se torna independente para ter uma prefeitura, para ter vereador, prefeito, delegacia, fórum, e viver do salário que é cobrado naquela região, que é pago naquela região. O município, o que ele arrecada é para pagar o funcionalismo público, sacou? Ele é tão pequeno e tão pouca arrecadação que serve para poder pagar os cargos públicos, brother. Não sobra dinheiro para o próprio município crescer. Se você imaginar que tem município aí de 15 mil, 20 mil habitantes, sacou? Com prefeitura com 7, 8, 10 vereadores, brother, sacou? E que nós temos aqui, Jardim da Penha tem 45 mil habitantes, Jardim da Penha poderia ser município, então, sacou? O que eu estou querendo dizer é que às vezes tem municípios demais, prefeituras para terem cargos demais, sacou? E são tantos cargos e são tanta grana para poder pagar esses cargos que não sobra dinheiro para o município se desenvolver. Aí você fala, mas deveria fazer o quê então? Na minha visão, 78 municípios, uns 30 podia acabar. Aí você fala o quê? Faz como era antes, volta a pertencer a um município maior, ué. Inclusive, você tem alguns casos, só para você ter uma leve ideia, hein? O governador Lindenberg é um município hoje que pertencia a Colatina, pode crer? E há uns 2 anos atrás eu fui em Colatina, eu dava aula para os moleques lá, que era de governador Lindenberg. Aí eles estavam falando assim, Ronde, o povo de governador Lindenberg está querendo voltar a pertencer a Colatina. Aí eu falei assim, mas por quê? Ele falou assim, porque na época que o governador Lindenberg era distrito de Colatina, recebia mais investimento e verba do que hoje governador Lindenberg município. Porque, como virou um município pequeno, o que ele arrecada serve só para pagar o funcionalismo. Não sobra grana para o município aplicar e crescer. Olha só. Essa guerra acontece pelo simples fato de que Olinda não aceitou Recife se tornar vila. Porque Recife se tornando vila, sendo autônomo, tendo uma Câmara Municipal, ela vai pagar impostos para ela vai fazer lei para ela se separa de Olinda. Como Olinda não aceitou a autonomia de Recife, começou a guerra entre olindenses e recifenses. Sacou? A coroa portuguesa vai interferir nesse conflito e, como eu te disse, vai dar ganho de causa para o lado que tem mais portugueses. Vai confirmar Recife como vila. Recife se torna a vila mais importante do Pernambuco, até se tornar a capital do estado. História local, regional, quase zero chance de cair no Enem.
essa cai. Por quê? Porque essa é em Minas Gerais. Minas Gerais é o foco da economia brasileira, o foco do ouro. E faltando 5 para 4 minutos, dá para terminar ela com tranquilidade. A revolta de Vila Rica tem esse nome que aconteceu lá, ou Filipe dos Santos, porque o líder da revolta chamava esse, Filipe dos Santos. E a revolta de Vila Rica, ela acontece basicamente por quê? Por causa de duas coisas. Lembra das casas de fundição que foram criadas? As casas de fundição era proibido o transporte do ouro em pó, pipita, cascalho, sacou? Pedra. E aí? E aí o ouro tinha que ser levado para a casa de fundição, fundido, transformado em barra, selado e quintado. Já retirava a quinta parte, os 20%. Resumindo, com a criação das casas de fundição, fica proibido você transportar o ouro sem ser em barra. Com a criação das casas de fundição, você passa a ser obrigado a pagar os 20% que você devia para a coroa portuguesa. Os colonos estão chateados porque tem que pagar 20% de imposto de tudo que eles exploram. E, além disso, os colonos estavam insatisfeitos com o monopólio do comércio dos portugueses, como já disse em revoltas anteriores, que fazia o preço dos produtos serem abusivos. O que acontece? A multidão, enfurecida pela criação das casas de fundição que cobravam o quinto, enfurecida pelos elevadíssimos preços cobrados pelos comerciantes portugueses que tinham um monopólio naquela região, lideradas pelo Filipe dos Santos, a multidão em marcha, com pau, pedra, porrete, faca, foice, facão, espingarda e garrucha, marchou para a porta da casa do governador de Minas Gerais, que na época era o tal do Conde Assumar. E você imagina um governador que não esperava nunca uma revolta acontecer? De uma hora para outra ele vê uma multidão de centenas de pessoas armadas com faca, pau, tesoura e garrafa na porta da casa dele, gritando palavras de ordem, que ou fecha as casas de fundição e acaba com o monopólio, ou nós vamos queimar as casas de comércio e vamos queimar as casas de fundição. E que se o governador não fizesse isso o mais rápido possível, ele ia ser queimado junto com a casa dele, sacou? E isso se não fizessem pior com ele. E você sozinho, né, velho? Com pouquíssima proteção policial e uma turva de gente armada na porta da sua casa, te xingando, te ameaçando matar, aqui, ó, você fica com ele na mão, filho. E aí? E aí o Conde Assumar deu uma de João sem braço? Não, vocês me desculpem, eu não sabia que a exploração do povo estava tão grande, vocês podem ficar tranquilos e calmos, que eu vou fazer um pedido para a coroa portuguesa rever isso, e nós vamos melhorar a situação do povo de Vila Rica. Vocês podem ter certeza que isso vai ser resolvido. Vocês podem ir para casa, me dar um tempo, que eu vou mandar uma carta para Portugal e vou resolver isso. E aí o povo acreditou. Tá vendo? Só apertar que é espelho. O povo unido jamais será vencido. Tá vendo como é que é? E aí foram embora para casa, achando que estava feito. Foi o tempo do Conde Assumar mandar uma carta para o Rio de Janeiro e pedir que as tropas se deslocassem para Vila Rica. Quando as tropas chegarem em Vila Rica, mano, com os soldados do lado dele, ele viu quem foi na porta da casa dele para falar um monte com ele e ameaçar ele. Prendeu todo mundo que ele lembrou. É uma vila, um lugarzinho pequeno, sacou? E aí, prendeu todo mundo e sentou o sarrafo. E o Filipe dos Santos, que era o mais bocudo, que era o líder da parada, que era o porta-voz do processo, foi preso, chicoteado, enforcado, esquartejado, para que outras revoltas que questionassem a autoridade não acontecessem. Mas nós sabemos que vão acontecer. Observa que são todas elas revoltas nativistas. Em nenhum momento eu falei de ideologia externa. Em nenhum momento eu falei de processos de independência, de separação de Portugal. Show de bola? Na nossa próxima aula, movimentos separatistas ou emancipacionistas. Mineira, baiana, pernambucana. Beijo, tenha uma boa tarde e até mais. Tchau, galera. Valeu.